Senhor. Podei-vos assentar. Que bom podermos estar juntos aqui nessa noite para celebrar a Deus, esse grande e importante momento da igreja, e eu quero glorificar a Deus por isso. Quero agradecer a Deus. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Que honra. Tá louco. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wagner, da pastora Nádia. Esse casal tem sido um canal de muita bênção para a minha vida. Vocês sabem, nós estamos ali na cidade de Fontoura Xavier. O último censo que foi feito em Fontoura, nós temos menos de 10 mil habitantes naquela cidade. Eu conversava com o pastor Neco Magarinos e ele falou assim: Deus está te escondendo. Não tem sido fácil, mas Deus tem colocado em nossas mãos uma grande obra naquela cidade, naquela região. E eu quero pedir que vocês, quando se lembrarem, orem por nós, orem por mim, orem pela pastora Duda, pelo Isaac, pelo Joabe, os nossos meninos, e orem pela cidade de Fontoura Xavier e a igreja que ali está estabelecida, porque nós cremos que muito em breve vocês ouvirão notícias daquela cidade. Eu estou crendo em um grande avivamento de Deus para aquele povo, para aquela cidade, para aquela região, e estamos trabalhando nesse sentido. Queridos, nós estamos aqui no mês de janeiro, nas quintas-feiras, falando acerca de avivamento e primícias. Essas duas expressões são interessantes e eu quero, diante de ler o texto, você entenda o porquê que nós vamos ler o que leremos e porquê que eu vou pregar o que eu vou pregar hoje aqui. Primícia é toda a primeira parte de algo que é dedicado a Deus. A primeira parte da colheita, a melhor oferta, o melhor sacrifício, os primeiros dias do ano, os primeiros cultos do ano, nós temos um momento especial com Deus. Avivamento. O príncipe entre os pregadores ingleses, Martyn Lloyd-Jones, ele tem um pensamento interessante. Martyn Lloyd-Jones diz que o avivamento só vem quando a igreja se lembra ou relembra de assuntos importantes. Martyn Lloyd-Jones abandonou a carreira de medicina, ele era médico auxiliar de ninguém menos do que a própria rainha da Inglaterra, abandonou a carreira para ser um pregador do Evangelho. E todos os domingos, cerca de 11 mil pessoas ouviam Martyn Lloyd-Jones pregando. E a mensagem que Martyn Lloyd-Jones pregou e gerou um grande avivamento naquele país e naquele continente, é a mensagem que eu quero vos trazer aqui nessa noite. Quantos conhecem a mensagem do sapato velho? Levante a mão para que eu possa ver quem conhece a mensagem do sapato velho. Fique de pé, eu quero refletir com vocês nessa noite acerca do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, e crendo no que Martyn Lloyd-Jones disse, que o avivamento vem quando a igreja relembra de assuntos importantes, nós falaremos hoje acerca daquela que talvez seja a mensagem mais negligenciada de todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
de vir, esse mesmo Jesus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Assentai-vos, por favor. Eu digo que essa é a mensagem do sapato velho, porque entendo que a igreja evoluiu, modernizou, o tempo passou, e nós calçamos um sapato novo. Mas nos esquecemos que aquilo que nos trouxe até o momento onde nós estamos, a gente às vezes deixa guardado num canto, e ninguém gosta de usar sapato velho. Já diz o nome, ele é velho. Mas quando a gente olha para um sapato velho, nós precisamos nos lembrar que estamos aonde estamos, com o auxílio, e aquele sapato foi quem nos trouxe até aqui. E sim, a mensagem do sapato velho é aquela que afirma que Jesus em breve voltará. Eu não tenho dúvidas de que talvez esse seja o assunto mais relevante e importante quando a igreja se reúne para buscar acerca de um avivamento. Em certa ocasião, o reverendo Billy Graham foi confrontado por uma repórter, e a repórter fez uma pergunta interessante ao reverendo. Ela disse: o senhor é conselheiro dos presidentes dessa nação, o senhor é um dos maiores pregadores que esse país e esse mundo já viu. O senhor é um homem esclarecido, estudado, culto, relevante para essa cultura e para essa comunidade. Porque Deus está olhando para uma mulher e está dizendo assim: você vai gerar aquele que será o homem mais importante da história de toda a humanidade. E não vai ser da semente do homem, é da tua semente. Como vai ser isso? Eu vou fazer sobrenaturalmente. Eu não preciso de homem para fazer aquilo que eu faço. Eu faço e aca. Quantos podem glorificar a Deus aqui por isso? É por isso que quando Maria recebe a notícia, isso se cumpre na vida de Cristo. Maria recebe a notícia, sem ser casada com José, sem ter tido relacionamento, Maria recebe a notícia de que seria mãe de um menino, e ela diz assim: eu não posso, eu ainda não me deitei com meu esposo, eu ainda não me relacionei com ele. O anjo diz assim: se você quer ter uma prova de que você de fato vai ter um filho, a tua prima Isabel, que também não podia ter um filho, ela está grávida. Maria diz: sério? Ela era estéril, nunca teve um filho, está grávida. Diz a Bíblia que Maria sai e vai visitar a sua prima Isabel. Quando as duas se encontram, Maria cumprimenta Isabel e diz: Isabel, a paz do Senhor. E a Bíblia diz que a criancinha no ventre de Isabel é cheia do Espírito Santo. Esse é o profeta João Batista. Aí Isabel olha para Maria e diz algo mais ou menos assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto da semente que Deus plantou. A semente cresceu, germinou, e agora é um fruto aí dentro do seu ventre. Jesus é o Messias que haveria de vir. Cutuque alguém que está ao seu lado e diga assim: não existem dúvidas. Diga, irmão, não existem dúvidas de que Jesus é o Messias que haveria de vir. O capítulo 7, verso 14 do livro do profeta Isaías, talvez também contenha aquela que seja a maior profecia acerca do nascimento virginal de Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um menino, e o seu filho será chamado de Emanuel. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 12 e 13, a Bíblia diz que o Messias que haveria de vir teria que ser descendente de Davi. Diga comigo: o Messias, não acorda, o Messias que haveria de vir precisava ser descendente de Davi. É por isso que quando Jesus está entrando em uma cidade famosa, um certo homem mendigo, cego, assentado à beira do caminho, quando ouve que é Jesus passando, ele não diz assim: Jesus, filho de José.
ele vai exclamar em alta voz, e é Marcos capítulo 10, versículo 47, quem vai registrar o grito de Bartimeu: Jesus, descendência, herdeiro do trono de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus é o Messias que haveria de vir. Talvez a profecia que mais aponta para Cristo no Antigo Testamento seja o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. O capítulo 53, o verso 5 diz que esse Messias que haveria de vir seria moído, diga comigo, moído por causa das nossas iniquidades. E quando Cristo estava posto em agonia no lagar do Getsêmani, orava intensamente. E Lucas registra no capítulo 22 e 44 do seu livro, que o suor de Cristo tornou-se em grandes gotas de sangue. Era naquele momento que Cristo estava sendo moído pelos meus pecados. Era naquele momento que Cristo estava sendo moído pelos pecados da humanidade. Mas o capítulo 53 e verso 4, se você não der uma glória a Deus, a coisa está feia. Mas o profeta Isaías diz: verdadeiramente, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, Ele levou sobre si. O que Cristo leva sobre si aponta para a cruz. A mensagem central do Evangelho era na cruz que Cristo estava levando as nossas enfermidades. Era na cruz que Cristo estava levando levante as duas mãos. Porque eu tenho uma profecia do céu aqui para a tua vida nessa noite. Não existe legalidade para o inferno nos enfermar. Não existe legalidade para as doenças, para as maldições. Por quê? Porque o profeta Isaías diz que verdadeiramente Ele já levou sobre si. Se você está doente, receba a cura em um nome poderosíssimo de Jesus. Porque Cristo já levou. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. O Antigo Testamento se encerra, o Novo Testamento é aberto. O Messias que haveria de vir, Cristo veio, morreu, ressuscitou. E agora, se no Antigo Testamento afirma que Ele viria uma vez, o Novo Testamento também afirma que esse mesmo Cristo voltará uma segunda vez. Oh, aleluia! Eu sei que isso é novidade para os mais novos da fé, porque esse tipo de mensagem não deixa ninguém famoso, não dá ibope para ninguém, mas eu preciso que você entenda. Não é conto, não é história, não é uma história triste que o teu pai te contava para te fazer ter medo e você dormir. Não. Jesus voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. Existem muitas divergências acerca desse dia. Uns são pré-tribulacionistas, outros são pós, outros são amilenistas, outros são pós-milênio. Existem muitas divisões, mas eu quero largar mão daquilo que nos separa e focar naquilo que nos une. E eu trago pelo menos 4 verdades acerca da volta de Cristo. E a primeira é para você dar um glória a Deus de crente. Porque a primeira verdade é que eu vou preparar isso aqui. A primeira verdade é que Cristo voltará pessoalmente. Se você for olhar na Bíblia, Deus pede para os anjos fazerem muitas coisas. Vai lá, dá livramento, vai lá, serve o profeta, vai lá, entrega comida, vai lá, tira da prisão, vai lá, acaba com o príncipe da Pérsia, vai lá, dá vitória para o teu servo. Os anjos sempre na Bíblia fazem muita coisa.
Mas eu quero que você entenda que naquele grande dia, com todo respeito, eu não verei o rosto de Moisés. Eu estou sentindo Deus aqui. Naquele grande dia eu não verei o rosto de Moisés entre as nuvens. Naquele grande dia eu não verei o rosto de Abraão entre as nuvens. Naquele dia diz a Bíblia que a trombeta soará, os céus se abrirão e o próprio Cristo descerá com poder e grande glória. É o rosto dele que a igreja verá naquele grande dia. Cristo voltará pessoalmente para buscar a sua noiva. João capítulo 14, o versículo 1, Cristo diz: não se preocupem, se vocês acreditam em Deus, vocês também acreditam em mim. Na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não tivesse, eu teria dito: eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, eu virei outra vez, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu era criança lá em Santa Cruz do Sul, e um dia, olhe para cá, um dia nós recebemos na nossa igreja um pregador. Eu era criança, mas não esqueço desse testemunho. Esse pregador em lágrimas dizia, trabalhava com obras, um dia estava no canteiro de obras, pastora Nádia, virando massa. Quem é que já virou massa aqui? Pouca gente. A senhora levantou a mão? Tá bom. Virando massa. E ele disse que quando ele estava virando a massa, ele caiu para trás como alguém que tem um mal súbito. E quando ele acordou de imediato, ele não estava mais naquele canteiro de obras. Ele disse que estava em outro lugar. Um lugar totalmente plano e reto. E ele disse que estava vendo como se fosse um condomínio em construção. Ele estava de frente para uma casa com uma parede muito grande, e um pintor estava passando rolo de tinta naquela parede. E ele disse que quando o pintor levantava as mãos, ele via as suas mãos furadas. E ele entendeu que estava na presença do próprio Cristo, pintando. Esse moço que estava pintando a parede, olha para trás e diz a esse moço um recado que me arrepia até hoje. Ele diz: meu servo, te trouxe aqui para te dizer que está quase tudo pronto. Avisa a minha igreja que eu voltarei para os levar. Levante as duas mãos, levante as duas mãos, as duas mãos, as duas mãos. Preparado você ou não, querendo você ou não, esperando você ou não, aguardando você ou não, mais cedo ou mais tarde, os céus se abrirão e veremos o rosto de Cristo vindo. Oh, aleluia! Em primeiro lugar, Jesus voltará pessoalmente. Mas aí começam as más notícias, porque em segundo lugar, Jesus voltará inesperadamente. Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3 e versículo 10 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mateus capítulo 24 e versículo 36 diz que, assim como foi nos dias em que antecedeu o dilúvio, em que comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não perceberam, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Diga comigo, comiam, não acorda, diga comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Essas expressões, pastora Nádia,
são expressões de cotidiano, coisas que acontecem todos os dias. Alguém olha e diz assim: não, pastor, não, mas espera aí. O dia da volta de Jesus vai ser um daqueles dias em que a lua vai estar com cor de sangue. O dia da volta de Jesus vai ser um dia em que os mares estarão agitados, o sol vai se pôr laranja. Você já viu o dia quando o sol se põe e fica aquela coisa laranja, bate aquele vento quente, e você pensa assim, tá, é o clima perfeito para a volta de Jesus. Só que Jesus falou que tudo isso seriam sinais que precederiam a sua volta. Mas o dia da volta está aqui. Vai ser um dia normal, em que as pessoas comem e bebem. Se você está noivo, tem alguém que está noivo aqui, irmão? Vixe. Se eu fosse vocês, eu apressava casamento, casava de uma vez. Tem gente que não vai nem dar tempo de casar. Larguei o varão na prova agora. Eu sou profeta mesmo, pastor Wagner. Depois é com o senhor a bronca aí. Casavam-se, davam-se em casamento. O dia da volta de Jesus vai ser um dia em que tu vai estar lá na padaria, com 2 pila no bolso, para comprar 4 pãezinhos. Você vai dizer, por favor, me dá. E pode ser em um dia desses que Jesus voltará. Diga comigo, Jesus. Não, diga para quem está do seu lado, diga, Jesus volta inesperadamente. E se Jesus volta inesperadamente, será que se Ele voltasse agora, hoje, aqui, será que se Ele olhasse para você, Ele veria qualidades que te permitiriam morar com Ele na glória? Será que se Ele olhasse para você hoje, Ele veria o teu coração puro, as tuas vestes brancas e as tuas mãos limpas? Ou será que Cristo te olharia e você diria para Ele, Senhor, eu fiz, eu preguei, eu cantei, eu curei, eu expulsei os demônios. E será que Cristo diria, te afasta de mim, porque eu não te conheço? Eu tenho 2 notícias, uma má e uma boa. A boa notícia é que um dia a rainha Vitória foi visitar uma escola agrícola no interior da Inglaterra. E quando chegou naquela escola, viu a escola virada de cabeça para baixo. A rainha disse para a diretora, está tudo bagunçado, eu nem vou dar seguimento na visita, eu vou embora, mas eu vou voltar um dia. A rainha Vitória nunca voltou mais naquele colégio, mas a história daquela instituição nunca mais foi a mesma, porque a diretora pensou, ela me encontrou despreparada uma vez, e me deu oportunidade para colocar as coisas no lugar. A má notícia é que Cristo volta inesperadamente, mas a boa notícia é que se você está ouvindo alguém pregando hoje sobre a volta dele, ainda dá tempo de você abandonar os seus pecados. Eu quero que você segure na mão de alguém, porque eu estou sentindo a inspiração de Deus, e hoje vai ser uma noite de quebrantamento aqui. Ainda dá tempo de você abandonar os seus pecados. Ainda dá tempo de você parar de ver o que você vê na internet. Ainda dá tempo de você parar de ter as conversas que você tem. Ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se reconciliar. Ainda dá tempo de você, ao término desse culto, vir à frente e entregar a tua vida para Cristo, porque Ele voltará em um dia em que você não estará esperando. Mas se você está ouvindo hoje, ainda há uma esperança para você. Ainda há uma esperança para você. Em terceiro lugar, e eu começo a encerrar, a volta de Cristo dará fim às oportunidades. Diga comigo, a volta de Cristo dará fim às oportunidades. Quem é pastor aqui sabe do que eu estou dizendo. Olhe para cá e eu já encerro. Naquele grande dia, nós não precisaremos começar um culto marcado para as 8,
Não precisaremos começar 8h10, nem 8h15, porque o povo ainda não chegou. Naquele dia, o culto das 8, às 6 horas, a porta da igreja já estará superlotada. Naquele grande dia, pastor Wagner, um obreiro constrangido terá que assumir esse mesmo altar que nós estamos hoje. Olhe para cá. E naquele grande dia, Juliano, naquele grande dia, pastor Daniel, um obreiro terá que começar o culto sem ter a coragem de dizer: cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Porque no seu lugar estará sentado alguém que não sabe onde está o seu filho. No seu lugar estará alguém, o obreiro vai começar o culto e vai dizer: irmãos, e alguém levantará a sua mão e dirá: de onde você está sentado? E eu quero crer que não será você. Alguém terá que se levantar e dizer assim: ô pastor, o meu esposo sumiu, o meu filho sumiu, os meus pais sumiram. E eu fui na delegacia, e o delegado olhou e disse: nós não temos explicação, mas vá à igreja dos crentes, e eles saberão te dizer alguma coisa. E a pessoa terá que dizer para constrangido obreiro, e o obreiro terá que dizer: eu sei aonde está o teu esposo, eu sei aonde está o teu filho, eu sei aonde estão os teus pais. Os teus pais estão na glória com Deus, os teus filhos estão na glória com Deus. Eles foram raptados, eles foram arrebatados. Mas e nós? Para vocês não restará outra chance. Mas isso é injusto, pastor. E o obreiro terá que constrangido dizer: vocês se lembram? Dia 12 de janeiro de 2023. Oh, aleluia. Aleluia. Vocês se lembram? Eu estou todo arrepiado, eu sinto temor e tremor de Deus aqui. Vocês se lembram daquele dia? Um pastor veio aqui na igreja e disse: se arrependam, porque quando ele voltar não restará outra esperança. E alguém terá que dizer: eu estava naquele culto, mas não conseguia acreditar no que aquele pastor falou. A volta de Jesus vai pegar de surpresa aqueles que continuavam tomando ceia, mas não abandonavam as suas vidas duplas, daqueles que duvidaram. A volta de Cristo pegará de surpresa, Gideão, aqueles que abandonaram seus pastores para viver vendo seus coaches na internet. Tu vai mandar uma mensagem para o teu coach, e o teu coach não terá coragem de te dizer, e você vai dizer a ele: por que é que você não pregou que Cristo estava voltando? O coach vai dizer: eu estava preocupado com a tua vida sentimental, eu estava preocupado com a tua vida financeira. E você terá que dizer para o teu coach: mas a minha vida sentimental não importava, a minha vida financeira não importava, eu queria estar na glória com Deus. É por isso que o autor aos Hebreus escreve: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Cutuque alguém que está ao seu lado e diga: Deus está falando com você hoje. Diga: ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Esse dia será inevitável, será inescapável. Ou você vai, ou você fica. Mas eu encerro com uma boa notícia. Cristo volta pessoalmente, Cristo volta inesperadamente. E se para quem fica, a volta de Cristo dá fim às oportunidades, para você dar glória a Deus de verdade agora. Se para quem fica, a volta de Cristo dá fim às oportunidades, para quem sobe, a volta de Cristo dá fim aos sofrimentos.
Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Pastora Nádia, naquele dia valerá a pena. Pastor Wagner, naquele dia valerá a pena as noites mal dormidas, as horas incontáveis de gabinete, chorando com alguém, orando por alguém. Naquele dia valerá a pena você não ter ouvido os teus amigos, você não ter ouvido os teus parentes. Que negócio de ser crente o quê, rapaz? Naquele dia a Bíblia diz que haverá um banquete, e é o próprio Cristo quem servirá a igreja. Naquele grande dia valerá a pena. Valerá, pastor? É claro que valerá. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9, e eu encerro. A banda, se quiser ir subindo aqui, pode ir subindo. Já peguem um ré maior para mim. A gente pega um ré, canta em sol, o povo fica com dó, dá tudo certo no final. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante do trono. Vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Pule para o versículo 13, pule para o versículo 13. 7 e 13 de Apocalipse. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco? 14. O Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Para você começar, da glória a Deus. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vá para o 16, meu filho. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Vá para o 17, vá para o 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá como guia para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda. Segure na mão de alguém e diga: valerá a pena. Diga: naquele dia você será consolado pelo próprio Deus. Diga: valerá a pena. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Há alguém que precisa consertar algo diante de Deus. Vem à frente. Dobre os seus joelhos nesse momento. Há alguém que queira morar com Ele na eternidade, naquele dia. Vem à frente e se jogue diante do trono de Deus. Venha que eu quero orar por vocês. Aleluia. Irmão, ninguém quer ir morar com Ele, é isso? Vem, meu filho, vem, isso. Pode vir perto, porque eu sou feio, mas eu não mordo. Se você precisa confessar alguma coisa, se você precisa se arrepender de algo, vem à frente. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Isso, dobre os seus joelhos. Há alguém que queira aceitar a Jesus aqui nessa noite. Levante as suas mãos para que nós possamos ver você nesse momento. Há alguém que queira aceitar a Jesus aqui nessa noite. Há alguém que queira se reconciliar com Ele aqui nessa noite.
Eu não sei você, mas depois de um trem desse, eu não ficava de fora de jeito nenhum. O nosso lugar é o céu, o nosso endereço é o céu, nós moraremos com Ele no... Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ju, eu lembrei de outro. Sabe aquele? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi embora. Alguém vai dizer: onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. E alguém se perguntará: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: a igreja subiu, esse povo foi embora pra Sião. Tem esse é o que mais me assusta. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo? Diga! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: nesse momento, aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Cante. Se você sabe, cante, diga. Onde está? A igreja subiu com voz, vai dizer: aquele povo. E aonde que esse povo está morando agora? Além do rio. Diga: as ruas. Vai, Ju. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Valerá a pena, eu estou dizendo, valerá. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio. Levante as mãos e receba poder de Deus agora. Suas são de ouro e de cristal. Diga ali. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais.
Diga tristeza, tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei, verei, verei.